dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o professor Fredão, do IFB Campo Samambaia. E a professora Paulinha, aqui do Campo Samambaia também. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você está chegando aqui agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de deixar aquele like, ative o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Isso nos ajuda muito a continuar fazendo novos vídeos. E hoje nós estamos aqui diretamente do Laboratório de Controle Ambiental do Campo Samambaia e nós vamos começar a preparar o nosso material para a fabricação das chapas de cimento e madeira. Se liga aí no vídeo, galera! Então, moçada, esse material cimento-madeira nada mais é do que essas chapas que eu estou mostrando para vocês com a mistura de partículas de madeira com cimento e são basicamente utilizadas na construção civil para isolamento térmico e acústico. Então a gente vai fazer esse primeiro teste de fabricação de chapa de cimento-madeira utilizando essa maravalha, que é uma partícula bem grande obtida do aplanamento da madeira de pinos. A primeira etapa então é determinar qual o teor de umidade que essas partículas de maravalha estão no momento da fabricação das chapas de cimento-madeira. Então nós vamos fazer algumas pesagens para secar esse material para determinar esse teor de umidade em laboratório. Então agora nós vamos utilizar aqui a serra esquadrejadeira do nosso laboratório de produção moveleira para a gente preparar as nossas caixas formadoras e algumas tampas para a gente fazer uma pré-prensagem. Nessa etapa nós vamos utilizar o compensado naval com 18 milímetros de espessura. E essas caixas formadoras elas vão ter aproximadamente 54 centímetros por 54 centímetros.
Agora nós vamos fabricar algumas alças para que a gente possa segurar a tampa da caixa formadora e poder exercer um pouco de pressão para acomodar o colchão com as partículas de cimento e madeira. Vamos usar aqui agora a nossa furadeira de coluna para a gente fazer uma furação para que permita a entrada da serra tico-tico para fazer esse corte da parte interna da alça. E então vamos montar as alças na nossa tampa da caixa formadora.
Agora então vamos fazer um rápido lixamento com a lixa grão 80 para madeira, para permitir a montagem das nossas caixas formadoras. E para fazer a montagem da caixa formadora, nós vamos utilizar aqui uma parafusadeira com esse acessório com engate rápido de montagem que nós já mostramos em outros vídeos aqui no canal. Nós vamos utilizar o parafuso 4x40 e vamos utilizar também um pouco de adesivo com resistência à umidade. Então agora nós vamos por último preparar alguns limitadores para poder fazer a prensagem a frio. Esses limitadores vão ter a espessura de 15 mm e eles é que vão determinar a espessura final da nossa chapa de cimento madeira após a prensagem. Então vamos agora acompanhar todo o processo de fabricação desses limitadores. Nós vamos cortar, vamos fazer os aplainamentos e vamos definir ao final os 15 mm de espessura.
moçada, então nós vamos encerrando o nosso vídeo por aqui. Se você gostou, não se esqueça aí de deixar o seu like, isso nos ajuda muito a continuar fazendo novos vídeos. No próximo vídeo, então, nós vamos começar a informar o nosso material, moçada. Vamos colocar as partículas de madeira junto com o cimento nas nossas caixas formadoras e vamos colocar para fazer a prensagem a frio. Será que vai dar certo esse projeto, pessoal? Vamos acompanhar no próximo vídeo. Até mais!